Fala, meu povo, tudo bem? Boa tarde para vocês que vão aqui acompanhar o nosso Metanoia, que estão conosco nessa live. Quero te desejar aí um ótimo dia, um ótimo final de dia, um ótimo final de semana desde já, mas convidar para você ficar aqui com a gente. A gente vai falar sobre São Bento. Dia 11 de julho foi o dia desse santo tão rico de história para a igreja, que tantos veneram, são devotos por tantas coisas que a gente quer falar aqui nessa tarde. Então fica com a gente, já peço para você compartilhar essa live, convidar outras pessoas, coloca lá no seu Instagram e todas as suas redes sociais para que outras pessoas conheçam também a vida desse santo, suas histórias e em especial o nosso convidado dessa tarde, que logo mais eu quero falar para vocês, tá bom? Roda a nossa vinheta para a gente começar. E ó, vai deixando aí nos comentários de onde você é, manda seu oi, seu boa tarde. Como eu falei, convida outras pessoas também. Mas se você tiver qualquer dúvida em relação a São Bento, a ordem dos beneditinos, a regra de São Bento, o que você tiver aí no seu coração, pode mandar para a gente também. E eu quero aqui apresentar nosso convidado especialíssimo, Padre Guido, sua bênção. Tieli, boa tarde, meu abraço fraterno para a senhora, como também para todos os nossos amigos telespectadores que nos acompanham. Diz um antigo e sempre válido provérbio que o amor aumenta através do conhecimento. Deus dá para cada um de nós várias qualidades gratuitas, pelas quais nós não pagamos nada, entre as quais a inteligência, a vontade e a liberdade. Cabe a nós desfrutar desses dons gratuitos para enriquecer o conhecimento com uma finalidade: amar mais ainda aquele cara, Deus, que deu a vida. Exatamente, Padre. Que deu a vida e inspirou tantas vidas a darem a vida por ele, né? Exato. Que é uma das pessoas que a gente vai falar aqui nessa tarde, que é a vida de São Bento. Perfeito. A história desse santo tão especial para a igreja, né, Padre? Exato.
São Paulo chega a dizer numa frase em língua latina a verdade do que a Senhora está afirmando. Ec est voluntas Dei sanctificatio vestra. Isto é, a vontade de Deus é a vossa santificação. E a Igreja, nos 2000 anos da sua caminhada histórica, não para de apresentar ao mundo modelos como São Bento, que alcançaram de verdade este objetivo, tornando-se grandes santos e sinais da capacidade que todos nós temos, qualquer que seja o nosso estado de vida, na vida dos leigos, na vida consagrada, na vida sacerdotal, religiosa, missionária, etc., todos somos chamados a alcançar a santidade. São Bento, que nós sempre representamos, né, como uma pessoa muito idosa, na verdade faleceu somente com 67 anos, não se achou digno de ser padre, tem o título de abade, fundador dos monges do Oriente, monges eremitas, que depois, querendo continuar o carisma dele, pegaram o nome de benedetinos, e cuja espiritualidade está presente em dezenas e dezenas de congregações religiosas, masculinas e femininas, que copiam, usamos a palavra assim, o carisma dele aplicando nas suas congregações. É uma inspiração para várias congregações, né, padre? É verdade. E, padre, aí vamos falar sobre quem é São Bento ali desde novinho? Porque ele tem uma história muito bonita desde novo, né? Porque muitos de nós acaba conhecendo aí São Bento como aquele monge de preto, como ele é representado, como o senhor falou, né? Mais velho. Mas, às vezes, a gente não sabe como ele chegou nesse processo todo. Certo. Bom, ele nasceu na cidade italiana de Norcia, em português, Núrcia. Era irmão gêmeo, né, de Escolástica, também ela grande santa, né, que quis imitar o irmão, também na vida de clausura, de estrita clausura. Era de família nobre. E os dois, seja Bento como também Escolástica, bem cedo entenderam um chamado de Deus que os convidava, sem obrigar a ninguém, a despojar-se afetivamente e também efetivamente de qualquer bem e de retirar-se numa vida solitária de pura contemplação, mas não ficando olhando as estrelas. Pelo contrário, ganhando o seu pão cotidiano com o seu humilde trabalho, inclusive, conhecido no mundo inteiro, o lema que caracteriza a vida de da grande família benedetina. Ora et labora. Parece uma rima em língua latina. Ora significa reza. Reza e labora, trabalha. A oração conjugada com o trabalho. E mais ainda, transformar até o mesmo trabalho em oração. Exatamente. É aí que nasce a capacidade de valorizar a nossa vida, santificando o momento presente. Quando nós pensamos, eu estou rezando, preciso de um tempo, de um ambiente, preciso de dizer determinadas palavras, sim, está certo, vamos valorizar a oração, mas não esqueçam que também a oração, quando é, digamos assim, vivida através do trabalho, tem o seu grande valor. Dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, a grande santa doutora da Igreja, ela também, como São Bento, que nunca saiu, inclusive, do convento de estrita clausura do Carmelo. Ela, quando se retirava à noite para o merecido descanso noturno,
ela fazia toda noite esta oração. Senhor, o que eu devia fazer durante este dia, eu fiz. Agora eu vou dormir. E vou dormir já. Porém, toda vez que o meu coração bater durante esta noite, eu quero que seja um ato de amor para você. Que linda, né? Olha, eu faço isso, Thierry. Não sei se a senhora também. Faço, Mas- padre. Eu peço para Deus que a gente o procure, né? No meu caso, eu peço para que eu procure ele até nos meus sonhos. Exato, Dormindo, bueno. que eu te procure até nos meus sonhos. Exato. E quando nós nos acordamos de manhã, vamos fazer como esta santa fazia. Mesmo que nós vamos repetir dezenas de ações, dia por dia, mas ela consagrava o dia como um instrumento para crescer na santidade. Por isso, tudo, até as coisas mais comuns, era As motivo pequenas coisas, de como oração. dizia ela, né? Chegava, tocava a campainha para as monjas, ia no refeitório para se alimentar, como nós fazemos, com o café da manhã, o almoço e a janta, e ela, Teresinha, fazia aquela oração no mesmo patamar. Senhor, tenho que alimentar o meu corpo. Cada colher de sopa que eu tomar, quero que seja um ato de amor para você. Nós também nos alimentamos. São Bento, um grande santo que estamos conhecendo, colocou isso na sua cabeça. Portanto, o retiro dele da sociedade não foi para fugir aos desafios da sociedade, inclusive, volto a repetir, era de família nobre. Exatamente. Né? Mas teve a coragem de escolher o bem maior do que os bens materiais. E padre, o senhor falou uma coisa muito importante, que ele vai por escolha e é de uma família que tem bens, né? Sim. Inclusive, eu vi que ele vai aos 13 anos, né? Inspirado nos Padres do Deserto, e a primeira vez ele não vai sozinho, vai com a ama dele, né? Exato. Para o lugar que ele iria ficar. E aí eu queria que o senhor contasse, porque já acontece ali um primeiro milagre, né? Antes dele ser abade, não é? Bom, a sequência dos sinais extraordinários, que nós chamamos de milagres também, né, são frequentes, né, e acreditados na vida de São Bento. A experiência que ele fez foi não somente bem-sucedida, né, porque ele percebeu que aquele era o caminho que Deus lhe apresentava para poder santificar a sua vida, e, ao mesmo tempo, seria um instrumento para chamar a atenção de muitas outras pessoas, a tal ponto que isso criou até uma confusão, digamos assim, mental na vida de São Bento, porque ele não se achava na altura de tocar para frente um mosteiro ou, digamos assim, uma comunidade. Ele preferia mais o silêncio da sua pessoa, mas percebeu a vontade divina e não somente aceitava pessoas, mas também chegou o momento que teve que escrever a regra, inclusive no retrato oficial de São Bento, até na medalha, da qual falaremos daqui um pouquinho. Sempre São Bento é representado com um cajado nas mãos, que significa que é um pastor, chefe, né? E na outra mão o livro aberto, que é o livro da regra dele, e com o título da regra esta frase: sejamos protegidos pela sua presença na hora da nossa morte. Isto é, a fidelidade a uma regra. E a família beneditina começou a ser conhecida, aumentou, não somente na Itália, hoje está presente até no mundo inteiro, e somente Deus sabe, são 1700 anos de história, hein? Porque São Bento nasceu no ano 480. Gente, quando a igreja estava ainda nos primeiros séculos, e todos nós sabemos que foram séculos de grande dificuldade, porque por 313 anos a igreja sofreu perseguições, até a chegada do imperador Constantino,
cuja mãe era cristã. Sim. E Constantino baixou um Sant'Elena. decreto dando liberdade de culto também aos cristãos. E o sucessor de Constantino, Teodósio, de Milão, na minha terra, né, ele declarou a religião cristã como religião oficial do Império Romano. Mas foram praticamente mais de 300 anos de sangue que foi derramado. Sim. E logo em seguida nasce na Europa, na Itália, nasce São Bento, na África nasce Santo Agostinho. Mas eles, por exemplo, no caso de São Bento, era bem numa época que ainda estava com a questão dos bárbaros, né, padre? Das invasões bárbaras, né? Sim. Então, também uma época muito difícil, na época de São Bento. Exato. E a dificuldade criada pelos estes inimigos bárbaros, etc., sim, teve um grande destaque. Mas é aí que vale a pena já aproveitar das palavras de Cristo, que, afinal de contas, a vitória da religião cristã está garantida mesmo com muito sangue derramado. Aquelas pessoas que queriam matar os cristãos para acabar com a religião não sabiam que o sangue dos mártires se tornaria semente de novas comunidades cristãs. Quanto mais castigava, digamos assim, mais aumentava o número das pessoas que pediam de serem batizadas. E, afinal de contas, depois a igreja cristã acabou saindo triunfante. Se um dia até a senhora tiver a oportunidade de visitar, por exemplo, Roma, saiba que coloque já na sua pauta da visita a visita às catacumbas. Nos arredores de Roma existem estes cemitérios subterrâneos, alguns dos quais são abertos à visitação com total segurança. Destacamos, por exemplo, as catacumbas de São Calixto. São Calixto é o nome de um papa que foi martirizado e sepultado naquela catacumba, porque são 4 andares subterrâneos até 60 metros embaixo da terra, com um comprimento de 18 quilômetros. Jesus é grande. 18 quilômetros, gente, somente Deus sabe quantos milhões de mártires estão enterrados aí. Quantos santos e santas descansam aí. Por exemplo, no andar, criaram até algumas capelas para a celebração de missa de grupos. E vários países do mundo, inclusive o Brasil, tem uma capela dentro das catacumbas reservada. Inclusive, eu também celebrei a missa. E naquela capela reservada ao Brasil, tem os restos mortais de 16 papas mártires. 16 papas estão aí. Gente, né? Olha quanto sacrifício na história da igreja, sobretudo devido a estas hordas de bárbaros que chegavam, sobretudo provenientes do norte da Europa, que não queriam saber nada de religião, só queriam conquistas, bens materiais, mulheres, companhias, etc. E aí o testemunho da história da igreja, através dos seus mártires e através dos seus verdadeiros campeões, entre os quais colocamos São Bento. E São Bento, padre, o senhor está falando da questão, né, histórica da coisa, mas aí acho que a gente podia falar também, além ali dos milagres que acontecem por volta de São Bento, mas também o quão é importante tudo que ele trouxe, né?
através da vida dele naquela época, né? A gente estava até falando aqui que muitas vezes quando a gente fala em São Bento, a gente pensa no mosteiro aqui, próximo a Valinhos, a gente tem um mosteiro de São Bento em Vinhedo, que muita gente visita por causa da beleza do lugar e para comprar cerveja. Então pensa assim, poxa, os monges, aqueles que fizeram a cerveja, mas não é só isso, é tanta coisa que foi trazido para a civilização, Sim, né, para padre? a ciência também. Sim. O mundo inteiro deve, usamos a expressão vulgar, tirar o chapéu diante de tantos benedetinos que, desfrutando o silêncio, né, dos seus mosteiros, etc., trabalharam nas várias filosofias de vida, nas várias ciências, no pensamento da teologia, nos recursos humanos, na terra também. O ano passado eu preguei o retiro aos monges beneditinos de Ponta Grossa, famoso pelo canto gregoriano, né? E me mostraram até nos terrenos que eles têm muitos hectares de ervas para a medicina, erva que é trabalhada para fazer remédios, etc., né? E as ciências deverá sempre dizer muito obrigado, seja os beneditinos como também a outros ordens religiosas, tipo, por exemplo, os jesuítas, um caso particular, por exemplo. Todos nós temos a alegria de olhar para a lua, né, durante a noite, ótimo. Mas se quiséssemos fazer um estudo na lua, né, científico, notamos que a maioria dos montes presentes na Lua tem um nome de monges, de padres, seja jesuítas, como também beneditinos. Eram grandes cientistas. Estas pessoas que se dedicavam também para o bem comum da sociedade, com vários recursos. A senhora assinou a cervejinha também, que é produzida também, é um dos recursos, licores também, remédios, etc., né? Tudo bem, vamos até louvar a Deus pela capacidade que dá à pessoa humana de desenvolver tantas práticas, né? Como também no campo da medicina, nós destacamos na parte da literatura. Por exemplo, na música, na mesma música sagrada, etc., ocupa um lugar de destaque exatamente a vida e a música dos beneditinos, certo? A capacidade de louvar a Deus dia e noite também, com um estilo de vida que, digamos assim, não é comum. Tantas vezes nós, quando falamos dos beneditinos, talvez não sabemos, é melhor até permanecer sem saber do que inventar uma resposta, né? Mas a vida, tantas vezes, é de grandes sacrifícios. Por exemplo, a regra do silêncio, o sacrifício do merecido descanso noturno, talvez levantando muito cedo de manhã, ou às vezes passando noites em adoração a Deus, etc., né? A capacidade que São Bento dá aos seus monges de uma doação total de si mesmo para a glória divina, através de obras, também obras sociais, mas, sobretudo, santificando o momento presente, fazendo com que o beneditino nunca se afaste do pensamento de ser uma pessoa olhada dia e noite por Deus. Isto estimula a viver de Deus. Aí se explicam até alguns milagres, que quando uma pessoa se entrega aos cuidados de Deus, Deus vira Pai e vira providência divina. Por exemplo, um dos milagres que a senhora estava assinando, né, mais famosos, é que São Bento escreveu uma regra muito rigorosa. Não é fácil seguir 100% tudo que está escrito. E alguns monges faziam questão de dar uma interpretação assim paliativa, né?
da regra di San Bento. E San Bento, pelo contrário, chamava atenção. E houve alguns monges que tentaram acabar com a vida dele, até que tentaram envenenar San Bento. Só que San Bento, quando encontrou aquela taça ou aquele copo onde estava o veneno, ele deu uma bênção e aquele copo se partiu, né? E aí foi aquele pedido de desculpa da parte dos monges, ele perdoou e deixa bem claro que diante da palavra de Deus manifestada também através das regras, não se pode brincar, como se diz. Quem se consagra a Deus com a totalidade do seu ser, da sua inteligência, do seu modo de ser e de agir, Deus não admite um Deus paralelo. Portanto, uma pessoa é de Deus e deve viver de Deus. Estava assinando alguns instantes atrás, eu preguei o retiro aos monges e fiz questão de fazer eu também por uma semana a vida de benedetino. Sim, com um transtorno, é claro, sobretudo na hora de levantar de manhã, etc. Mas percebi como reina o silêncio, cada um com o seu trabalho, cada mosteiro tinha independente, no sentido que até o pão é produzido lá. Sim, é verdade. Tem até um monge especialista na alfaiataria, faz até as túnicas. Eles fazem tudo, né? Tudo mesmo. Trabalha nos campos. Tem até monges que são engenheiros da agricultura. Digamos, uma autossuficiência na cozinha também. Sim, e cozinham muito bem, a gente que diga, para comer as coisas que eles fazem, né? E eles vendem não somente a cervejinha, vendem também ovos, queijos, geleias, pães, leite, tanta coisa. Criam também animais. E a coisa mais interessante, 7 vezes por dia, não uma, não 2, mas 7 vezes por dia, suspendem o trabalho para chegar todos na capela para dar a Deus o que é de Deus. Cantam a oração do tempo presente, de madrugada, de manhã, as laudes, a hora média, as vésperas completas, etc., né? A bênção do Santíssimo Sacramento, a lição durante o almoço e a janta, reina o silêncio naquela sala, e um monge lê a vida dos santos. E sinceramente, gente tem que tirar, repito, o chapéu pela seriedade de vida. Eu lembro até um pormenor, São Bento fala que através da vida comunitária devemos manifestar o verdadeiro amor fraterno. E quando cheguei neste mosteiro como pregador do retiro, o abate, me disse: padre, este monge vai cuidar do Senhor. E uma das primeiras perguntas que o monge me fez: padre, o senhor trouxe um pouco de roupa pesada? Porque aqui, estamos no Paraná, né? Na cidade de... Ponta Grossa, o senhor falou? Ponta Grossa, o senhor falou? Ponta Grossa, exato. O frio é intenso, inclusive peguei a temperatura de 2 graus abaixo de zero. Na verdade, eu falei, eu não sabia este pormenor. Sabe o que fez este monge? Que venha comigo. Me levou na alfaiataria do mosteiro e me trajaram de beneditino. Fiquei uma semana com a roupa de beneditino bem né? Graças a bem agasalhado. Agradecer a Divina Providência, agradeço também aqui nesse momento, né? Olha a Divina Providência que me ajudou, que o frio é muito intenso. Lá é bastante frio, né? Mas Deus, quando quer tudo de uma pessoa, você deve estar disposto também a determinadas renúncias.
certo? Ma a renúncia ou o sacrifício ou as cruzes, como nós falamos, meus amigos, nunca se tornarão um peso quando são oferecidas e enfrentadas para a maior glória de Deus. Exatamente. E o senhor falou, né, que é o tema dos beneditinos, né, que São Bento traz pra gente de rezar e trabalhar, né? E em todas as coisas eles fazem isso. É muito claro, até diante do que o senhor está falando, mas eu acho muito legal porque eles são muito inteligentes também, né? Muito voltado ao conhecimento. Então, quando você conversa com algum deles, você percebe isso. Mas eu sou fã de um monge especial, que é o Anselmo Grum, que é um escritor, inclusive, um monge beneditino, mas escritor, porque quando ele traz os livros dele, ele traz essas referências de São Bento, mas os padres do deserto também. E foram coisas escritas pelos padres da igreja há séculos atrás, que são usadas hoje na psicologia moderna, que eu olho aquilo e falo assim, olha como Deus já falava desde o princípio da igreja. Coisas que ele diz, assim, muito no sentido do nosso crescimento, do nosso autoconhecimento. Então, assim, não existe conhecer a Deus sem me conhecer também, porque Deus está em mim. Então, eles falam esses tipos de coisas, assim, que faz a gente pensar de uma maneira tão diferente que parece que o mundo moderno, que a psicologia moderna está trazendo, mas que a nossa igreja tão rica já trazia séculos antes. Sim, essa visão profética da linguagem da igreja é muito visível na filosofia de vida de São Bento. Sim. E na instituição de São Bento, já na ordem religiosa que ele fundou, né, e que continua até hoje, está ficando de pé. Porque, repito, quanto mais uma pessoa vive para um ideal religioso, que é aquele da sua consagração a Deus, terá muito mais tempo na sua vida para não criar distrações paralelas. Por isso o estudo, a oração, a meditação, o trabalho silencioso, a contínua presença dentro da capela para a adoração. Eu lembro de um pormenor interessante, quando de manhã, bem cedo, que ele me custou um pouquinho, eu vou dizer a verdade, acordar às 3h30 da manhã me custou. Porém, eu abri a porta do meu quarto para eu também ir participar do primeiro momento do dia de louvor a Deus, e no corredor já encontrava o monge responsável pela minha presença, que me acompanhava até na capela, né? E para ir na capela, naquela hora, antes das 4 da madrugada, já tinha o café e o chá pronto. Antes ainda, porque toda semana, veja só, um monge sacrifica 1 hora a mais, né, de sono noturno para poder preparar o café para a comunidade. Exatamente. O café, às vezes, de repente, você vai, dependendo do mosteiro que você vai, uma geleia que só eles fazem, que benza a Deus. Mas, padre, Sim. quando a gente fala aí de São Bento, voltando um pouquinho, né, o pessoal sempre pensa no combate contra o mal. Sim. E aí, o senhor falou da questão dessa questão de que ele foi quase envenenado, né? E Deus o salvou ali. Não foi a primeira vez. Então, quando a gente vê lá a imagem de São Bento representando também ali, tem um corvinho do lado. Queria que o senhor contasse um pouquinho disso pra gente, exatamente para a gente falar por que São Bento também é visto como um intercessor no combate contra o mal, contra o demônio. Ok, em primeiro lugar, pega a sua palavra no ar ainda, contra a palavra do demônio. O demônio alimenta um profundo ódio contra Deus. Não podendo fazer nada contra Deus, se descarrega contra a pessoa humana feita à imagem e semelhança de Deus, e somos nós. Deus dá para nós várias qualidades para poder exercê-la e, ao mesmo tempo, tirar bons frutos. Ao mesmo tempo, a nossa natureza humana percebe um caminho que nem sempre responde à vontade de Deus. É aí que entra o demônio, que bate palmas toda vez que nós criamos uma distância com Deus. Deixei bem claro, no primeiro momento da nossa live,
que São Bento visa alcançar um objetivo, transformar também o trabalho em oração. Portanto, quando isso acontece, nós não estaremos nunca dando espaço ao demônio. Mas quando não acontece, é aí que ele entra com toda a sua força, porque quer conquistar a nossa alma. Os grandes fundadores das ordens religiosas passaram todos por esta experiência. O demônio, na sua inteligência, sabe que se eu estou semeando num bom terreno, um dia vou colher um bom fruto. Por isso, os fundadores são pessoas capazes de semear na história da Igreja do mundo carismas e que um dia transformará na vida de tantas pessoas. Disse há pouco que os beneditinos continuam dando ao mundo exemplo de santos e de santas. O demônio não gosta disso. Por isso tentava, de qualquer maneira, até o mesmo santo São Bento. E São Bento sempre saiu vitorioso contra o demônio, com a sua humildade, com o seu modo de ser e de agir e com o seu ensinamento. A tal ponto ele saiu vitorioso com o demônio, que é escolhido também como padroeiro particular na hora de mandar embora o demônio. Falo neste momento como sacerdote exorcista. Na diocese de Bauru, São Paulo, sou eu o exorcista oficial. E não vou dizer a palavra não dou conta, mas quase. Diariamente tenho o dia lotado de pessoas que querem a serenidade, primeiro, querem se encontrar com Deus. E muitas vezes, quase sempre, quando percebo que estou mesmo na frente de um caso que precisa de ser feito um exorcismo, eu pergunto durante o exorcismo, porque é o ritual que requer isso, pergunto àquela pessoa que responde a ele, o demônio, por que está no corpo deste homem? Por que está no corpo desta mulher? E o demônio, naquele momento, é obrigado a dizer a verdade. E quase sempre tem a resposta que ele dá: traição do credo. O que significa? Significa, caso prático, eu sou papai de família, casado pelo padre, os meus filhos, tintim por tintim, batizado, primeira Eucaristia, crisma, mas eu frequento aquele centro espírita, vou naquela outra religião, participo daquela umbanda, companhia, etc., né? E isso, o demônio me bate palmas, é isso que ele quer. A traição do credo. Por isso temos que analisar sempre bem se somos fiéis a Deus, né? Agora, São Bento mostrava para o demônio a sua fidelidade, castigando até o seu corpo. Na cidade de Subiaco, na Itália, a uns 70 quilômetros de Roma, tem um famoso mosteiro construído por ele, onde ele tinha até o seu quartinho com uma parede que era da rocha. Usava como travesseiro uma pedra desse tamanho, como travesseiro onde reclinava a cabeça para o merecido descanso noturno. E o demônio o tentava para que ele desistisse daquele tipo de vida. Ele renovava sua fé. Hoje, nós padres exorcistas, quando realizamos um exorcismo, usamos um crucifixo onde está encaixada em cima da cabeça de Jesus a medalha de São Bento. Demônio tem pavor desta medalha.
Na hora da preparação desta live, a senhora me disse uma coisinha que eu já sabia, que não é muito comum encontrar hoje camisetas com as medalhas, né? Talvez teríamos trazido até aqui, mas vamos mostrar também aos nossos amigos telespectadores, né? Mas é uma medalha cheia de letras. Vamos explicar a medalha, né, padre? Vamos explicar a medalha. Padre, o senhor vai explicar a medalha? Ela já está aparecendo ali na tela para a gente, acho muito legal. Mas ela ficou alguns anos, né, também, para ser encontrada, não foi? Sim. Bom, a medalha hoje é bastante comum em todas as paróquias e santuários, né? E hoje, sobretudo, devemos usar a medalha, seja de São Bento, não é a única, né? Mas como uma verdadeira proteção, né? Acreditando que o uso correto bate com a nossa firmeza de vontade de evitar as ocasiões de dar bola ao espírito do mal. Essa que é a finalidade. Porque o demônio foge, ou se afasta, ou não quer saber. Tantas vezes, na hora que eu mostro a cruz com a medalha de São Bento, a resposta é imediata, uma culpa que estamos aqui, né? Uma cusparada na minha cara. Ele detesta. Porém, na hora que eu pronuncio a fórmula do exorcismo, que geralmente termina no chão, e a pessoa permanece como se estivesse dormindo, e digo, abre os olhos. Abre os olhos. Aí, com uma certa dificuldade, abre os olhos, eu mostro novamente o crucifixo com a medalha de São Bento, e esta pessoa, dá de ver até o esforço físico, bem devagar, se aproxima, pega a cruz do padre e a beija. Quando 5 minutos antes havia cuspido na cara de Jesus e da medalha. Aquele é o sinal que o demônio foi embora. Sim, aí ele, claro que tem tudo isso, mas, padre, aí voltando na questão da medalha, é porque tem um grande significado contra o demônio a medalha, né? Aí o padre vai explicar um pouquinho para a gente o significado da medalha, das letras, que muita gente não sabe, né, cheia padre? de letras, que são iniciais, tudo em língua latina. Né? Em primeiro lugar, vamos ver, né, o que está escrito na medalha, olha, com todas aquelas letras na parte direita. Né? Aí nós notamos uma cruz, dá de notar com escrito CSSML, né? E significa em língua latina crux sacra sit mi lux, português. A cruz sagrada seja a minha luz. Depois notamos ao redor 4 pequenos círculos com a letra C, à direita S, debaixo à esquerda P e a letra B, certo? Significa crux sancti patris benedicti. Português, cruz do Santo Pai Bento, certo? Depois temos de esquerda, embaixo, subindo, tem a letra S, M, E e L. Significa, é uma frase que ele dá diretamente ao demônio, Sunt mala que libas. Isto é, em português, são coisas más as que me ofereces. E, continuando, está escrito, né, olha lá, dá de ver agora, na letra I, V, B. Ipse venena bibes. Isto é,
bebe tu mesmo o teu veneno. Isto, você está oferecendo veneno para mim contra a fé? Não, beba você mesmo o seu veneno. Isso fica para você. Me deixe em paz. Certo? A palavra pax aparece lá em cima, né, que significa paz, né? Depois nós temos ainda VRS à direita, significa uma bela frase que até Jesus pronunciou diante de São Pedro um dia, quando São Pedro lhe disse, né? Não, você não vai sofrer nada. Jesus lhe respondeu, vade retro Satanás, isto é, retira-te, vai embora, retira-te, Satanás. E quando o sacerdote Tielli pronuncia a fórmula do exorcismo, o demônio poderá gritar, espernear, poderá cuspir na cara, dar um pontapé, mas é obrigado a obedecer. Poderá voltar, mas naquele momento é obrigado a deixar aquela pessoa. Para nós exorcistas, nós temos a obrigação de dar o devido acompanhamento a uma pessoa que libertamos do demônio. Porém, toda vez que repetimos o exorcismo, se enfraquece cada vez mais o poder do demônio, até o ponto que o mesmo demônio um dia decide ir embora. Certo? Depois temos ainda a letra NSMV. Em língua latina é nunquam suade mihi vana. Isto é uma frase contra o demônio. Nunca seduzas a minha alma. Olha, portanto, é uma bronca, digamos assim, que o São Bento dá diretamente, foi ele que inventou essa frase, né? Não em forma de medalha, em forma de escrito, e depois a piedade religiosa transformou em medalha, né? Exato. E depois, indo agora à esquerda, temos o retrato de São Bento, que tem uma cruz nas mãos, numa mão, outra mão tem um livro, né? Uma cruz na mão esquerda, né? Na verdade, no lado esquerdo, mas na mão direita dele, né? E outro livro aberto que representa a regra com a inscrição, né? Sejamos protegidos pela sua presença na hora da nossa morte. O que nós podemos notar também ainda nesta da medalha? Temos umas escritas, né, onde está escrito exatamente esta frase de fidelidade, prestar fidelidade em toda hora, especialmente na hora mais difícil, que é a hora da nossa morte. Isto é, como é importante para nós morrer com o crucifixo, com o sinal de cruz e com a consciência de ter dado uma resposta fiel a Deus diante de um compromisso de fé. Sim, verdade. Aí, Tielli, entramos exatamente na dinâmica não digo só do amor ou da compaixão, mas da vontade divina. Por exemplo, quando as pessoas colocam em prática o desejo de Jesus manifestado a Santa Margarita Maria Alacoque, no ano 1673, quando apareceu, Jesus chegou a dizer às pessoas que na primeira sexta-feira do mês, devidamente confessadas, oferecerem a Sagrada Comunhão para reparar as ofensas do meu coração, eu prometo
a graça da perseverança final na hora de morirão com a presença do Padre e com o conforto dos Santos Sacramentos. Por isso é Jesus que nunca cai em nenhuma contradição, Sim. mas que fortalece mais ainda o seu pensamento, no sentido de dizer, faça isso, eu vou garantir para você a vida eterna. Exatamente. E São Bento é para nós esse exemplo do combate contra o mal. Não só por causa de tudo isso que a gente falou, né, padre? Mas muito mais porque ele tinha esse coração ardente, apaixonado por Jesus. Então o coração dele não cedia às tentações do demônio. Então ele pode sim e é para nós um grande exemplo para nos ajudar no combate do dia a dia, das tentações. Pego a sua expressão agora para exatamente dar uma bela explicada que costumo dar a tantos fiéis. Não dar bola ao demônio. Alguém vem, não gostaria de dizer mais do que alguém, vem confessar-se e chega a dizer, Padre, aquela tentação que eu sofri foi tão grave que acabei pecando. Mentira. Nunca diga uma frase desta para um padre, porque é Deus, na sua sabedoria e inteligência, conhece aquele como cada um de nós é feito. E não pode permitir Deus que sejamos tentados além da nossa capacidade. Portanto, Deus nos experimenta e sabe que nós podemos dizer o nosso sim ou o nosso não. Se eu venço uma qualquer tentação, agradeço a Deus. Mas se eu peco, não é porque a tentação é grande, é porque eu quero pecar. Entendeu? De dizer que Eu cedi, né? sim, porque a tentação não pode superar a nossa força de vontade. Os santos, né, nos ajudam a entender como é possível vencer isso. A Igreja apresenta, através do catecismo, uma metodologia sempre válida. Primeiro, fuga das ocasiões. Se a gente sabe que um determinado produto não me faz bem, Exatamente. eu não devo... Porque consumo, né? Exato. Não vou consumir. Não devo aproveitar. Se eu penso como sacerdote, se eu faço isso, eu como padre, amanhã não posso celebrar a minha missa. Aí começo a raciocinar, não, eu quero celebrar a missa, então cai fora. É que o pensamento de um bem maior afasta a oportunidade. Se a gente pensa nas consequências dos seus atos, já ganha muita força para usar um equilíbrio mental extraordinário. Exatamente. De fuga das ocasiões, frequência dos sacramentos, sobretudo a confissão e a Eucaristia, profundo amor para com Nossa Senhora, pensar nas consequências dos nossos atos e manter-se sempre ocupado, não dar espaço à nossa fantasia de navegar para cá e para lá. Esses são os meios práticos. São Bento entendeu muito bem isso e sintetizou tudo isso no famoso lema ora et labora. Exatamente. Diz, reza e trabalha. Aí não vai ter tempo para o restante, né, padre? A gente até falava isso, né? Não vai dar tempo de ficar ocioso. E é engraçado, assim, que nós já estamos terminando aqui o nosso tempo, mas vale a pena tocar nisso e deixar como mensagem até final, porque até o que eu falava no início, né, que a igreja já trazia tudo isso para a gente, no sentido do combate contra o mal. Esse mesmo monge que eu citei, o Anselmo Grum, né, ele fala muito dessa questão
da nossa espiritualidade equilibrada, não existe uma vida equilibrada sem uma saúde equilibrada, sem uma mente equilibrada. Então, se nós estivermos por inteiro em Deus, que era o que o senhor falava de Santa Teresinha, se todas as coisas forem oferecidas para Deus e em Deus, então eu vou fazer melhor todas as coisas. Certo. Eu vou fugir das ocasiões que podem me levar a pecar. E isso não é só para a nossa vida espiritual e com Deus. É para o seu trabalho, é para a sua vida familiar, para a sua vida de estudos, para a sua vida até na academia, porque quando a gente pensa, né, precisa de disciplina para que você cresça. Então, você precisa fazer sacrifícios para que você termine a sua faculdade, para que você faça aí a sua academia no biotipo que você quer, o esporte que você quer. E de certa forma, assim também é a vida com Deus. Nós precisamos viver os sacrifícios diários, mas muito mais importante ainda que o padre nos falava dessa questão de nos colocarmos diante de Deus e fugir das tentações, é lembrar que Deus não só nos experimenta simplesmente porque Deus quer mostrar alguma coisa para Ele mesmo. É para nós que Deus quer mostrar, né, Padre? A capacidade que Ele nos deu para vencer as coisas que muitas vezes acontecem no nosso dia a dia. Perfeito. E valorizar o que acontece no dia a dia. Olha que nós repetimos, minha gente, durante o dia, tantas vezes as mesmas coisas. Mas sabemos que não tem nenhum dia igual ao outro. Uhum. Eu lembro de ele, quando era jovem religioso, lá na Itália, desculpe o meu sotaque, gente, né? Eu lembro que tivemos a oportunidade de assistir àquele famoso filme O Diário de Ana Frank. Uhum. Aquela menina judia que foi presa, sequestrada pelos nazistas, morreu num campo de extermínio, etc. E ele escrevia o diário mesmo sem sair daquela casa para fugir à perseguição nazista. E foi feito o filme baseado nesse diário que foi encontrado. Me veio uma inspiração naquela noite assistindo aquele filme. Vou começar eu também a escrever o diário. Hoje estou com 56 agendas. Não deito à noite se não escrevo uma página. E não tem uma página igual. Sim. Mesmo repetindo tantas vezes as mesmas ações, não tem. Porque Deus dá para nós a possibilidade diária de crescer, de modificar, de melhorar, sobretudo, de sermos hoje melhores de ontem e de dizer, olha, como vale a pena estar ao lado dele. É porque a grande mensagem que São Bento, que inclusive é padroeiro da Europa, né, e foi proclamado com um título bem merecido, né? São Bento nos ensina a valorizar o nosso dia a dia e a valorizar também assim como nós somos, pessoas com os nossos limites, com a nossa simplicidade. Veja, volto a repetir, espero que estamos terminando, ele nem fez questão de nem chegar ao sacerdócio, mas se tornou pai, é chamado de abade, né, de uma família religiosa e que continua de geração em geração. Quando ele viveu foi no ano 480, gente. Não no 1400, 400, portanto, estamos com 1700 anos de história na família beneditina. E inúmeras congregações religiosas usam a mesma regra de São Bento, ou até adaptam, ou até modificam, mas permanece a essência. Exato, como a fonte de inspiração que leva de verdade à santidade. E hoje nós temos que agradecer a Deus por estas colunas da igreja, essas pessoas que souberam mostrar fidelidade total até as últimas consequências da sua vida. Por isso que Deus abençoe São Bento e toda a família beneditina, e nós que usamos também dos frutos da descoberta, da ciência, e tudo que os beneditinos continuam dando à sociedade,
através de tantos campos do pensamento, da poesia, da música, da literatura, como também da vida do campo, das descobertas, etc. Exatamente. Que São Bento seja, então, nosso intercessor, né, Padre? Nos combates, nos nossos combates diários, no que você estiver vivendo hoje. Depois deixa aqui pra gente também, se você tem alguma história aí com São Bento diante dos combates da sua vida, mas que ele possa interceder por nós diante das batalhas diárias, porque ele sim é uma firme fonte aí para nós diante dos combates, mas na busca, acima de tudo, da nossa santidade, do nosso olhar para o céu. Então, que São Bento nos abençoe o Senhor, Padre, como seu intercessor, literalmente, né? Como padre exorcista, né? Invoco, sim, na hora do exorcismo, e a gente percebe, inclusive, Tieli, que na hora que o padre, na ladainha dos santos, cita São Bento, aquela pessoa tem uma reação imediata. São Bento é odiado pelo mal, né? Não quer nem ouvir falar. Certo? Esse fenômeno não assusta um padre exorcista, é claro, né? Mas tem um grande significado, porque ele sabe que São Bento deu testemunho de, mesmo com os seus limites, de usar o poder de Deus. Sim. E quando se usa esse poder de Deus, o demônio deverá ele também baixar a cabeça e cair fora. Aí vale lembrar que São Bento, através de tudo que ele trouxe tantos santos para a igreja, né? Acho que mais de 1.500, se eu não me engano, né, Padre? Mais. Então, assim, né? É óbvio que ele vai ser rodeado, né, pelo mal. É claro, né? Mas todos nós, Tieli, termino, todos nós, se queremos fazer o bem para Deus, saiba que teremos um inimigo, que é Ele. Exatamente. Certo? Mas, mesmo assim, não tenhamos medo. Eu gostaria de terminar com a frase do Padre Gabriel Amorto, grande exorcista, quando os jornalistas lhe perguntaram: Padre, mas o senhor não está com medo do demônio? Ele respondeu: não, é ele que está com medo de mim. Gostaria que esta frase fosse também para nós motivo para dizer: vamos para frente, lutemos, sairemos vitoriosos porque estamos com o poder de Deus. Amém, amém. Padre, que Deus te abençoe. Obrigado por todo esse conhecimento que o Senhor nos traz, a espiritualidade também. Que Deus abençoe, abençoe sua missão, seu ministério. Obrigada a você que esteve conosco também, você que vai assistir isso depois. Que Deus te abençoe, que pela intercessão de São Bento a sua vida seja uma fonte do amor de Deus, uma fonte de santidade. Eu espero por você na próxima semana. Deus te abençoe.